Fala, minha gente, estamos aqui para mais um vídeo e aí eu já vou pedindo que vocês fortaleçam o nosso canal, que vocês se inscrevam, que vocês deem o like, que vocês compartilhem, comentem, tá bom? Que é para a gente continuar falando, que a gente deve falar o que essa grande mídia não está falando. Nos jornais diários não estão saindo notícias importantíssimas para que a gente possa saber o que de fato está acontecendo. Eles estão conduzindo as informações para um lado que interessa apenas aos Estados Unidos e não ao Brasil e ao povo brasileiro, tá bom? Temos dois assuntos aí importantíssimos. O primeiro, a visita de Sergei Lavrov aqui no Brasil para tratar, claro, da guerra. Para tratar da guerra e de outros acordos, mas principalmente entre esses acordos, a guerra. O Lula vem se posicionando, o Brasil numa situação de neutralidade em busca da paz. Mas a mídia brasileira, a grande mídia, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Band News, Globo News e a CNN, que é uma representante da assessoria de imprensa norte-americana aqui, estão todos trabalhando os interesses dos Estados Unidos aqui dentro. E a Jovem Pan, que é um monte de louco, uma coisa que acha que está fazendo jornalismo. Mas a consequência disso, que a gente podia, deixa para lá, eles acham que estão fazendo jornalismo, não estão fazendo jornalismo. Mas o problema disso é que tem muita gente que admira aquilo, que tem aquilo como o jornalismo correto, o que é certo. Eles falam o que nenhum outro fala. Eles fazem, se nós tivéssemos um judiciário um pouco mais forte, essa empresa já estava fechada e o dono preso, entende? Mas vamos continuar aqui. Então, essa questão aí da guerra, a única coisa que a grande mídia está fazendo é querendo, por fim das contas, dizer que Lula está errado. Lula não está errado, pesquisem. A guerra é uma defesa da Rússia por conta do avanço da OTAN em direção à Europa, em direção à Rússia, tá? Em direção ao leste europeu, que vai até as fronteiras da Rússia, onde ficaria mais fácil para destruir a Rússia e em seguida essa guerra partir para a China e tentar destruir a China de alguma forma, certo? Eles querem destruir por parte. É war, é aquele joguinho, war, vamos destruir logo a Rússia, que depois a gente ataca a China, tá? Porque com esses dois atualmente juntos, aí vem o BRICS, vem Brasil, vem Índia, vem África do Sul, aí é 1/3 da população global unida em torno de uma ideologia econômica, social e muito melhor para todo o planeta do que nós temos hoje o subjugo dos Estados Unidos, né? A gente tem todos os países em desenvolvimento embaixo, capacho dos Estados Unidos. Todos os países subdesenvolvidos aos pés dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo, certo? Então vamos lá, eu espero que vocês pesquisem, eu peço que vocês pesquisem, vão estudar esse caso aí para vocês poderem saber quem o que de fato está acontecendo, o que de fato está por trás dessa guerra Ucrânia e Rússia, certo? E hoje, minha gente, a gente tem um outro assunto que é muito importante, ele não deve deixar de ser citado aqui, pelo seguinte: 17 de abril, nós temos um caso que é muito sério, mas que a mídia não está noticiando nada, essa grande mídia. É o caso do depoimento do Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran. Para quem não conhece, é um advogado, ele trabalhava na Odebrecht, ele foi preso, passou 6 meses preso, mais ou menos, e foi extorquido. Ele foi extorquido. Como todo mundo na Lava Jato, todo mundo que foi preso na Lava Jato, ele dizia, ou você confessa alguma coisa contra o Lula, ou então você vai ficar por aqui por muito tempo. É um acordo de delação premiada. Não, vamos fazer o acordo de delação premiada. Mas o que é que acontecia nesses acordos de delação premiada?
o Caba só conseguia alguma coisa, só conseguia alguma vantagem, algum perdão, algum acordo, se delatasse, se comprometesse o Lula. Se não, ia ficar lá mofando até sabe Deus quando. Quando era empresário, fazia-se o acordo de leniência. O acordo de leniência é o mesmo que a delação premiada, só que com uma pessoa jurídica e não com a pessoa física. Pessoa física é uma delação premiada, pessoa jurídica é um acordo de leniência. E nesses acordos de leniência, as empresas tinham que abrir mão de fortunas para poder, teoricamente, compensar a corrupção com a qual estava envolvida, e isso, um processo que o Sérgio Moro liderou, levou à falência algumas grandes empresas e destruiu algumas outras que hoje em dia, antes eram empreiteiras, eram potências mundiais, mas que hoje são pequenas empresinhas, né? Apesar de toda a fortuna que seus proprietários têm. Então o que acontece? Tacla Duran foi preso, passou 6 meses preso, mais ou menos 6 meses preso, e acabou fechando um acordo com a turma do Sérgio Moro. A turma do Sérgio Moro disse assim, como dizia para todo mundo, você tem que abrir mão do seu advogado, falou para o Tacla Duran, que era advogado, era da Odebrecht, foi preso, porque lavava o dinheiro da Odebrecht, então foi preso, e foi colocado uma multa para ele de 5 milhões de dólares. Ele lá preso resolveu fazer um acordo, né, de delação, no caso de leniência, porque ele também estava representando, foi preso por conta de uma empresa, por causa de crimes fiscais dentro de uma empresa, e foi lá, tá bom, fechou o acordo, pagou 600 e poucos mil dólares como parte, a primeira parcela da multa dele de 5 milhões, que era para pagar tudo dividido, os valores bem direitinho, pagar, ficava um terço para a justiça, um terço para os advogados e o outro terço para o próprio Tacla Duran, do total, do montante. Então a parte que coube para os advogados, a quadrilha liderada pelo Sérgio Moro, era de 5 milhões. Então quer dizer que a multa toda foi de 15 milhões. 15 milhões de dólares. 5 milhões voltava para o Tacla Duran, 5 milhões ia para a Justiça brasileira e 5 milhões para os advogados que eram, que por força maior, por ordem e determinação do pessoal do Sérgio Moro, tinha que fechar com o escritório lá que a mulher do Sérgio Moro dirigia, fazia parte. O próprio Sérgio Moro, apesar de juiz, mas era sócio dela. Mas vamos lá. Aí aqui Bolsonaro nomeou, isso aqui é matéria do Fórum, da revista Fórum. A revista Fórum, ixi, tá dando para ver não, tá muito brilhoso. Mas vocês podem pesquisar, bota aí na internet, Bolsonaro nomeou desembargador, pai de sócio de Moro, que pediu prisão de Tacla Duran. O que aconteceu? Com os desdobramentos da Lava Jato, Tacla Duran foi tirado o pedido de prisão dele, porque ele fugiu para a Espanha, que ele tem cidadania espanhola, e lá provou que estava sendo perseguido, que o Sérgio Moro é um bandido, que a Lava Jato é uma farsa para destruir o Brasil, a situação provou lá. E aí, o nome dele estava na Interpol. A Interpol chegou lá, prendeu ele. Quando ele prova que ele está sendo perseguido de forma injusta pela justiça brasileira, ninguém prendeu mais ele. Não dá para prender o cara, porque o cara provou que é inocente. E aí, desde então, Tacla Duran tenta depor no Brasil e não consegue. Foi marcado para semana passada o depoimento dele. E quando ele começou a falar que o juiz atual responsável pela Lava Jato, quando ele começou a falar lá o depoimento dele, que ele toca no nome do Sérgio Moro, que ele toca no nome de Dallagnol, aí então a gente vai suspender aqui o seu depoimento, porque agora eles têm foro privilegiado, e por terem foro privilegiado é o Supremo Tribunal. Então o processo foi suspenso e o Supremo Tribunal foi quem assumiu o processo. E quando ele assumiu o processo, a prisão de Tacla Duran tinha sido suspensa. Só que esse carinha aqui, o nome dele é Marcelo Malucelli. O Marcelo Malucelli é pai
do namorado da filha de Sérgio Moro. O filho do Marcelo Malucelli é o João Malucelli, que é sócio da mulher do Sérgio Moro. Então, é todo mundo junto e embolado. Presta atenção, o tamanho da organização criminosa que está por trás, que sempre esteve por trás da Lava Jato, e que hoje, quando muda toda a direção dessa operação, aí entra gente nova, aí está vindo à tona tudo isso, o que já havia sido denunciado pela defesa de Lula, por alguns jornais, por alguns veículos, por independentes, os jornalistas, aí, alguns sites, alguns blogs, já vinham denunciando isso, né? Aí, gente, o que acontece? Ele mandou o Marcelo Malucelli, depois que o Supremo assumiu tudo, ele mandou prender de novo, ele revogou a suspensão da prisão de Tacla Duran. Tacla Duran vinha depor de novo na sexta-feira passada. Ele não conseguiu depor. Por quê? Porque, peraí, que se eu botar o pé no Brasil, eu vou ser preso, porque a suspensão da minha prisão, ela foi revogada, não dá mais para eu estar no Brasil sem ser um risco de eu ser preso. E aí ele segura. Aí, rapaz, o próprio Marcelo Malucelli, depois que viu a besteira que fez, porque o que foi que ele fez? Ele tomou uma decisão que ele não tinha a menor competência de fazer isso. O processo agora tá no Supremo. É o Supremo quem tem que decidir se continua a ordem de prisão do Tacla Duran ou não. E a última posição do Supremo foi suspender-se para poder a gente ouvir o cara numa boa, porque ele já provou que ele é inocente lá para a Interpol e para a polícia espanhola, para a justiça espanhola já provou. E aí quando o cara vinha depor na sexta-feira, não vou mais por causa disso, aí o Marcelo Malucelli, amigão do Sérgio Moro, o filho é sócio na maior... Ética é o que não existe nessa história. O Marcelo muda de ideia horas depois, e mesmo tendo sido publicado nos sites da justiça, ele vai e diz que ele não fez isso não. Então ele mentiu para o Supremo. Rapaz, o negócio está feio para ele, está muito feio. O certo é que, depois de toda essa bagunça, toda essa enrolada de bandido mesmo, coisa de bandido trapalhão, tudo para defender Sérgio Moro, amanhã está confirmado, o Supremo já acabou com essa palhaçada aí, mas vai tomar as providências contra esse juizeco aqui, esse juizinho ladrão, bandido, amigo de Sérgio Moro, parente de Sérgio Moro, filho dele é genro de Sérgio Moro. E ele fez isso para proteger Sérgio Moro, Dallagnol e companhia, né? O Marcelo Malucelli. Aí o que acontece? Amanhã, por que amanhã é um dia importante? Porque amanhã Tacla Duran vai depor, vai dar continuidade ao seu depoimento. Tava depondo direto para o juiz. Tá falando de gente que tem foro privilegiado, então é com o Supremo. Aí o Supremo assume tudo e ele vai depor diretamente para o Supremo. A Polícia Federal já está investigando aí essa situação, buscando algumas provas com as informações da Vaza Jato, certo? E agora tá difícil para o Sérgio Moro, a máscara vai cair de vez, só que a nossa grande mídia não dá uma vírgula. A nossa grande mídia não dá uma vírgula. Tá todo mundo aí caladinho. Tá todo mundo preocupado em culpar o Lula, dizer que o Lula tá metendo os pés pelas mãos, provocando os Estados Unidos, e porque não pode fazer isso com os Estados Unidos. Não pode uma pitomba, não tá fazendo nada demais. O Brasil é independente. O Brasil tem sua soberania, tem que fazer o que é certo para o país e para o povo. O que o Lula está fazendo com relação no que diz respeito às nossas relações internacionais, está mais do que certo. E
Enquanto isso, a mídia não dá uma vírgula sobre o depoimento de amanhã de Tacla Duran, porque quando ele falar, ele vai mostrar provas que comprometem todos a empresa dele lá, que era para quem ele mandava, todo mundo que ia fazer acordo de leniência, delação premiada, ia para lá. Os acordos de leniência todos iam para lá. E as fortunas, as cifras lá, bilionárias. E eles colocavam mesmo, a extorsão era direta, e eles ficavam com a maior parte da grana desses empresários. Por isso que eles estão tudo falidos, esses empresários. A OAS, a Odebrecht e todas as outras que foram envolvidas no caso da Lava Jato. Tá bom? Tudo que eu falei, preste atenção um pouquinho, tenta entender, porque o tempo é muito pouco para eu falar muita coisa, mas vai pesquisar, eu recomendo, bota na internet todos esses nomes, vai se inteirar, e aí você vai descobrir, para quem ainda não sabe, quem de fato é o Sérgio Moro, o que de fato foi a Lava Jato, qual é o papel do Brasil nesse conflito internacional, qual é o papel do Brasil com a potência econômica que nós somos no cenário mundial, tá? E aí, não espera se informar com essa mídia mentirosa, omissa e que defende os interesses apenas dos Estados Unidos. Do nosso povo, nada. Ok? Um abraço aí para todo mundo, até mais. E se inscreva, dê o seu like, compartilhe e comente. Fortaleça o nosso canal, que é para a gente continuar tendo condição de estar falando o que a grande mídia não fala. Até mais.